Agora, 8h34, começando o momento devocional. Então, nós vamos ler Êxodo 33. Hoje eu vou ler alguns versículos, começando dos primeiros 2, depois um pouquinho mais embaixo, tá? Então, vamos lá. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Então, um pouquinho mais embaixo, Moisés fala com Deus. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. 8h35. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de fazer trocas. Trocas sábias e trocas loucas. Trocar, sabe? Uma coisa pela outra, um pelo outro. Aqui Deus está propondo uma troca. Claro que nunca foi, não é, nunca foi, nunca será do desejo de Deus abandonar o seu povo. Aliás, Ele nos fez uma promessa e nós precisamos confiar e nos agarrar nessa promessa. E quando as situações estiverem parecendo nos dizer que Ele não é fiel, Ele não está cumprindo, Ele não vai cumprir com o que disse, você faça como Moisés. Você fale com Deus a respeito das promessas dele, a respeito da importância dele na sua vida, porque nunca foi, não é e nunca será da vontade de Deus abandonar o seu povo. Mas Deus estava realmente bravo. Vamos usar uma palavra assim bem simples para a gente entender. Deus estava realmente bravo, descontente com o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo teimoso. Quem sabe, como você, como eu. E é bom a gente parar para pensar um pouco nisso. Porque nessas ondas de teimosia que a gente tem, o que a gente faz? Sem perceber, a gente aceita algumas trocas que as circunstâncias nos propõem. Moisés não. Moisés aqui fica muito firme. Moisés tinha um anseio por Deus. A presença de Deus para Moisés era algo assim inegociável. E Deus está trabalhando para que seja também inegociável. Nós somos testados. Testados. Deus não fica brincando com a gente, sabe, brincando de judiar a gente. Tem situações que Deus usa realmente para nos testar. Essa aqui foi um teste com Moisés. Um teste para que Moisés revelasse, o próprio Moisés, Deus já sabe, nada é oculto para Deus, nada pega Deus de surpresa. Não pense você que qualquer coisa que a gente venha a fazer pega Deus de surpresa, nada, Ele é onisciente. E quando você conhecê-lo ainda melhor do que já conhece hoje, vai perceber que isso faz uma diferença tão grande, saber que Deus é onisciente, que Ele sabe simplesmente todas as coisas e que nada do que nós fazemos pega Deus de surpresa. Nada. Ele não se surpreende com nada daquilo que fazemos. Ele está aqui fazendo um teste para que Moisés perceba o quanto Deus se tornou, a presença de Deus se tornou algo importante para ele. A gente precisa avaliar aí esse resultado da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Porque às vezes os dias vão, os dias passam, e a gente
não percebe que a presença de Deus não é algo tão comum assim na vida de uma pessoa. Tão comum assim, não. A presença de Deus não é nada comum na vida de uma pessoa. Aliás, Moisés afirma que a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A presença de Deus não é nada comum. Por isso, está na hora da gente rever, quem sabe, algumas coisas na nossa vida, principalmente se você está tão decepcionadinho, decepcionadinha, frustrado, frustrada com o tipo de vida que você está vivendo. Será que será que você não tem feito algumas trocas aí, até sem perceber? Deus propõe uma troca aqui, era um teste. Deus propõe uma troca para Moisés. Eu vou mandar um anjo. Eu não vou com vocês, mas eu vou mandar um anjo. Moisés diz, nada feito. Nada feito. Se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Você já parou para pensar por quantas coisas tão inferiores à presença de um anjo nós estamos trocando a presença de Deus? É por isso que a vida fica tão sem graça. É por isso que os problemas parecem ser tão mais difíceis do que realmente são. Sabe por quê? Porque nós cometemos a loucura de enfrentar o deserto, alguns desertos da vida e os desafios que os desertos trazem, porque o deserto era um desafio para o povo. O povo só passou bem por aquele período todo no deserto, lembra? Deserto, lugar árido, sem possibilidade de vida. E eles peregrinaram muitos anos ali no deserto. O que foi que fez a diferença? O que foi que fez com que eles sobrevivessem no deserto? A presença de Deus. A presença de Deus o tempo todo. Fazendo com que acontecessem coisas no deserto impossíveis. Para qualquer um, menos para ele. A presença de Deus mostra que somos diferentes dos outros povos da terra. A presença de Deus faz com que coisas aconteçam na nossa vida que ninguém pode fazer. Só Ele. E tem gente que comete a loucura de enfrentar os desertos da vida e os seus desafios sem a presença de Deus. Aceita trocas. Aceita trocas. Já pensou se Moisés tivesse aceitado? Deus não vai, mas manda um anjo. É a mesma coisa. Nada é igual à presença de Deus. Nada é igual. E o pior é que muita gente acha que coisas tão efêmeras. Aqui Deus está falando de um anjo, mas a gente, por coisas tão efêmeras, coisas tão sem valor, coisas tão que acabam tão rápido, que se estragam tão rápido, a gente troca a presença de Deus por coisas assim. A gente comete essa loucura de fazer esse tipo de troca. Um tipo de troca que faz com que a nossa vida seja como a vida de qualquer outra pessoa que não conhece, que não conheceu a Deus ainda. E Deus, Moisés está afirmando aqui, eu acredito nisso, e Deus quer fazer da nossa vida uma vida diferente da vida de qualquer outra pessoa. A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Nós estamos perdendo muito enquanto trocamos a presença de Deus por coisas, por pessoas, por lugares, por momentos. Estamos perdendo tanto, estamos levando uma vida comum, quando na verdade podemos levar uma vida extraordinária. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A vida abundante. Você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma vida de verdade?
Você quer viver uma vida que te tire dessa sensação de mesmice, dessa sensação de que não vale a pena. Pare de trocar a presença de Deus por pessoas, por lugares, por coisas. Pare de trocar. Não aceite nenhuma proposta. Não aceite fazer nenhuma troca. Porque a presença de Deus é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Não cometa a loucura de enfrentar ou de continuar enfrentando os desertos da vida e todos os seus desafios sem a presença de Deus.